Boa noite. Estamos hoje com mais uma live na nossa Semana da Mulher e como a gente está no Março Amarelo, hoje a gente uniu o mês da mulher e também o Março Amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose, essa doença que compromete bastante a qualidade de vida das mulheres, né? Quem tem endometriose sabe que não é fácil. A gente vai receber hoje duas médicas, duas ginecologistas da clínica Endogin, que é a doutora Gleice Aguiar e a doutora Ana Lígia. Deixa eu ver se elas já chegaram por aqui, para eu mandar o convite para as duas participarem dessa live de hoje. Deixa eu procurar. A doutora Gleice já está e a doutora Ana Lígia vai entrar pelo perfil da clínica. Tudo bom, doutora Gleice? Bem-vinda ao Viver Bem. Eu estava dizendo, né? Mês da mulher e mês de conscientização da endometriose. Boa noite, doutora Ana Lígia. Olá, boa Boa noite. noite. Então, Tudo se bom? apresentem. Vocês trabalham diretamente com a endometriose, né? Salvando a vida dessas pacientes que sofrem tanto. É isso mesmo. Também. Boa Também, noite, né? Juliana. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz em poder participar e poder divulgar um pouquinho do que é endometriose, né? Então, eu me chamo Gleice Aguiar, sou ginecologista, trabalho na Endogin e nós, ultimamente, estamos nos especializamos nessa doença tão devastadora, né, que atinge a mulher. E ela, assim, a gente vê que não existem muitos profissionais que cuidam dessa parte, né? Então, nós decidimos abraçar essa causa. Sim, boa noite. Obrigada pelo convite também, Juliana. E é um prazer estar falando, né, de endometriose, que é uma doença tão comum entre as mulheres, que causa tanto sofrimento e tão pouco diagnosticada às vezes e se dá tão pouca importância. E eu também sou ginecologista em minha formação, ginecologista obstetrícia. E somos especialistas em endoscopia ginecológica, e aí é muito dessa parte de cirurgia ginecológica, né, de videolaparoscopia e estereoscopia, e assim, até que a gente se viu obrigada a se interessar mais pelo assunto, portanto, pegar pacientes mesmo, assim, às vezes até de forma inadvertida em cirurgias, com lesões de endometriose, e deixa a nossa cirurgia muito mais complicada. Então, a gente vai buscar se especializar, e realmente é um treinamento que leva um tempo, né? Uma curva de crescimento muito lenta, que a gente tem que se dedicar mesmo a esse tema. Pelas perguntas que a gente recebeu, muitas mulheres elas esbarram no diagnóstico. Já já a gente fala sobre isso. Mas vamos começar falando sobre o que é a endometriose. Então, a endometriose é uma doença benigna, ela não vira câncer, que nada mais é do que a implantação do tecido do endométrio, que é a camada interna do útero, por onde a mulher menstrua. Quando esse tecido do endométrio se implanta fora do útero, a gente chama de endometriose. Então, pode estar na vagina, pode estar na trompa, pode estar no ovário, pode estar no intestino, pode estar na bexiga, né? Então, pelo que a gente está definindo, assim, a gente já vê que ela tem várias degradações, né? Da mais simples, superficial, até a mais profunda e mais complicada. E as estatísticas de endometriose? Pois é, Muitas a mulheres sofrem. estatística, muitas mulheres em idade fértil, né? Então, é uma vasta faixa etária, tá? Dos 18 até os 40 anos. Elas podem sofrer de endometriose. Segundo a OMS, até 200 milhões de mulheres sofrem em todo o mundo. Só aqui no Brasil nós temos 10 milhões, certo? E pela Sociedade Brasileira de Endometriose, uma a cada 10 mulheres sofrem com essa doença. Então, a gente tem e eu vi no IBGE, né, aqui no Rio Grande do Norte, temos 19% da população feminina que estão acometidas por essa doença. E é Quais são importante, Pode é concluir. importante só ressaltar que hoje em dia a população mundial, a maioria é feita por mulheres, né?
E aproveitando, né, o mês da mulher, que nós conquistamos tantos espaços no trabalho, né, em estudo e tudo. Então, essas mulheres, hoje em dia, 40%, elas que sustentam suas famílias. 40% das mulheres, né? Nós temos isso no censo de desde 2010, no IBGE. Então, veja como é importante essa doença, né? Como utilidade pública, porque se uma mulher em idade fértil, ela é capaz de sustentar a sua família e ela é acometida para a doença, essa doença, muitas vezes, dependendo do grau, ela é incapacitante, ela impede de você ir ao trabalho. Então, os gestores, empresas, empresários, eles precisam ter conhecimento desses valores. E quais são os sintomas, né? Porque a endometriose muitas vezes pode ser uma doença incapacitante. Quais são os sintomas que elas apresentam mais comumente nas mulheres? Isso, eu vou falar um pouquinho sobre sintomas. É uma doença inflamatória, né? Então, quando a gente pensa nessa definição de doença inflamatória, a gente já pensa tudo que a inflamação pode causar de sintomas. O principal, né, o principal sintoma é a dor pélvica, né? Muitas vezes associado à menstruação, que é isso que chama mais atenção, são as cólicas menstruais, muitas vezes incapacitantes. A dor pélvica crônica, né? Às vezes não é nem só no período menstrual, mas também fora do período menstrual, a paciente tem dor na região pélvica, além de dor durante ou após a relação sexual, também é muito característico da endometriose. Aquele inchaço do abdômen, né? Pode ter também sangramento urinal, então, na evacuação, além de dor para evacuar no período menstrual. Isso também é uma coisa que chama muita atenção para lembrar de endometriose. Além disso, também como acomete também intestino, você pode ter, por exemplo, pacientes que têm sangramento, né, na evacuação, como eu falei, e até a dor no reto. Quando a minha menstruação chega, quando eu vou evacuar, eu sinto dor no reto. Então, isso chama muita atenção. E também a mudança do trânsito intestinal, muitas vezes a gente pergunta como é o intestino, funciona direitinho? E aí ela diz, não, é constipada muitas vezes, tem aquela prisão de ventre. Chegou a menstruação, tem uma diarreia. Então, isso aí realmente chama muita atenção. São alguns sintomas que chamam muita atenção. Apesar de eu ter falado todos esses sintomas, né, que eles têm uma característica de ser bem cíclico, que pioram durante o período menstrual, existem também muitos outros, dependendo do que acomete. Para você ter uma ideia, existe endometriose de cicatriz umbilical. Então, a paciente, por exemplo, tem sangramento pelo umbigo quando está menstruada. Então, isso é um tipo de endometriose também. Né? Então, tudo assim, que piora no período menstrual, que dê esses sintomas relacionados à região pélvica, né, intestinal, às vezes urinário também, né, porque também tem endometriose que às vezes acomete as vias urinárias, e a paciente acaba tendo sangramento, né, a urinal, então é aquela paciente que trata 1000 anos de infecção urinária, achando que é infecção urinária, e quando a gente vai olhar direitinho, realmente não é. E assim, existem os quadros também que são assintomáticos, né? Então, realmente, a endometriose é muito desafiante por isso, porque tanto pode estar na cara, assim, que é com todos os sintomas, como também a paciente pode não ter sintomas, né? Simplesmente ter várias lesões na endometriose, na região pélvica, e diagnosticar porque, por exemplo, teve uma infertilidade. Ela chegou aos 35 anos, tentou engravidar, e aí teve dificuldade. Quando se vai investigar melhor, acaba tendo um diagnóstico de endometriose. Então, é realmente um desafio, tanto em relação a esse diagnóstico, né, você suspeitar, como também pela variedade de sintomas que a endometriose pode causar na mulher. A gente recebeu muitas perguntas de mulheres na caixinha de perguntas que sofreram muito até chegar ao diagnóstico. Teve uma até que disse que fez ultrassonografia e não apareceu que ela tinha endometriose. Como é que é feito esse diagnóstico? Isso é uma coisa que a gente vê muito. Existe uma estatística, né, assim, falando em termos de número, que a endometriose é uma doença que leva de 8 a 10 anos para você ter um diagnóstico. Então, muitas vezes, quando a paciente chega ao nosso consultório já, né, especializado em endometriose, ela já vem com essa história de ter passado por várias especialidades. Eu já vi paciente dizer que passou por um neurocirurgião, porque tinha uma dor achava que era no nervo, e quando a gente viu, realmente era endometriose acometendo o nervo lá na pelve. Então, realmente, o diagnóstico da doença é um grande desafio ainda a ser vencido. Justamente também por falta de conhecimento, né, pelos próprios colegas, que muitas vezes
não investigam, ou então, eu tenho uma cólica menstrual que me leva para o socorro, faz uma ultrassom transvaginal normal, tá tudo bem, e fica assim mesmo, né? Então, aí ela vai deixando passar, vai tomando ali o remédio só no período menstrual, e aí quando você vai investigar melhor, acaba sabendo. E aí, quais são os exames que a gente usa mais, né, para dar o diagnóstico? Eu sempre falo assim que quando você tem uma boa conversa com a paciente, às vezes, só em você deixar mais minuciosa essa conversa, que a gente chama de anamnese, né, durante a consulta. Muitas vezes você já dá um diagnóstico de endometriose, porque aí você consegue ver, tem sintomas urinários, então você já direciona para, será que é endometriose das vias urinárias, né, piora no período menstrual? Tem toda essa questão também de uma boa anamnese. Mas de exames, os que realmente mostram as lesões de endometriose, só temos 2 exames que realmente assim, são mais específicos, que é a ultrassonografia com preparo intestinal, que é feito por uma pessoa experiente, que foi habilitada para isso. Não é a ultrassom transvaginal normal. Como é que é essa outra? Ela é feita após um preparo intestinal, que se faz no esvaziamento do intestino. Tipo aquele da colonoscopia? Parece, o preparo é mais ou menos. E ela faz a ultrassom direcionada para os pontos dolorosos da pelve, onde existe mais, o maior número, que estatisticamente é mais comum ter o acometimento de endometriose, como na região atrás do útero, que existe um ligamentozinho lá, como em algumas partes do intestino, como na parte da bexiga. Então, assim, essa ultrassom, ela é bem diferente, realmente, da ultrassom transvaginal normal. Apesar dela ser feita transvaginal também, às vezes até transretal, quando eles precisam avaliar alguma coisa específica. Mas, realmente, a ultrassonografia para diagnóstico de endometriose não é aquela ultrassonografia transvaginal que muitas pessoas fazem e muitas vezes dá normal e não vê as lesões. O outro exame também que a gente consegue ver é a ressonância de pelve, também que hoje é um exame mais específico, a gente confia mais para ter esse mapeamento das lesões de endometriose. Então, são basicamente esses 2 exames, feitos por pessoas experientes mesmo, que vão procurar a doença. Doutora Ana Lígia, para as pacientes, falando aqui direto para as pacientes, quando ela deve questionar o médico dela, doutor, será que eu não tenho endometriose? Eu estou sentindo isso, isso, isso. O que é que você destacaria assim, dos principais sintomas, das principais queixas que essa mulher deve levar para a consulta e deve levar esse questionamento? Eu acho que a cólica menstrual, a gente tem que deixar de pensar que é normal, né? Já começa por aí. Muitas mulheres acham que ter cólica menstrual é normal, mas até certo ponto, né? Porque no ponto que leva a paciente a um pronto-socorro, que faz com que ela falte às suas atividades diárias, realmente isso aí faz chamar atenção. Então, ela estando bem orientada, que uma cólica menstrual é forte, que às vezes acorda a paciente à noite, ou então que a leva para um pronto-socorro, que faz com que a paciente todo mês tenha que tomar alguma medicação. Realmente isso aí é uma coisa que chama atenção, né? A dor na relação também é outro sintoma bem característico. É a dor profunda, né, que a gente chama. Claro, existem posições em relações que podem dar um certo desconforto. Mas aquela dor que é em qualquer tipo de posição, né, da relação e que é uma dor mais profunda na região pélvica, realmente chama muita atenção para a endometriose. Eu acho que esses são os principais, né, Gleice? Eu não sei se teria alguma coisa mais para acrescentar. Não, é isso mesmo. O grande problema é que ela inicia de uma forma bem lenta, né? A endometriose. Ela não começa grave. E aí ela vai se confundir realmente com essa cólica da menstruação, né? Quando começa a menstruar, começa a ter dor. Aí, assim, eu sempre chamo a atenção disso, que a gente tem que pensar, a gente médico, né? Chamar a atenção disso. Se a gente não pensar, esse diagnóstico realmente vai durar 8, 9, 10 anos. Até se pensar nisso. Outra pergunta que chegou aqui na caixinha foi de uma mãe que a filha tem 13 anos e reclama muito de cólica. Ela perguntou se pessoas com 13 anos já podem ter endometriose. Já podem. A gente já até operou. Já. Adolescente. Isso. Existem, eu acho que até um pouco, uma discussão grande assim, em relação à investigação de endometriose na adolescência, né, Gleice? A gente vê muito isso, porque, assim, muitas meninas sentem essas cólicas menstruais, mas quando essa cólica realmente é muito forte, ou então existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, algumas malformações uterinas que são diagnosticadas nessa fase da adolescência,
às vezes ímen perfurado, às vezes quando, né, a regiãozinha do ímen é fechadinha e esse sangramento volta pelas trompas. Então, isso aí, às vezes útero septado. Existem algumas alteraçõezinhas já no útero, nessas adolescentes, que fazem com que aumente o risco também de uma endometriose bem precoce. E a gente vê realmente endometriose na adolescência, sim. Então, se é uma dor muito forte, que incapacita a menina, que faz ela faltar aula, que não passa com analgésico comum, é preciso investigar realmente. Certo. E a infertilidade? Ela está muito associada com a endometriose? Quem tem endometriose tem muito mais chances de ter infertilidade? Fala um pouquinho dessa relação. Sim, tem muito. Inclusive, eu já vi uma estatística assim, que metade das pacientes que têm infertilidade, elas têm endometriose. Então, assim, infertilidade no sentido de que é aquela mulher que já passou um ano tentando engravidar sem método contraceptivo e que não engravidou. Então, esse casal, né, que a gente chama de infértil, né, infertilidade conjugal, ela precisa realmente procurar, né, investigar a endometriose. Porque muitas vezes é a endometriose assintomática, como eu falei. Ela não sente essas cólicas, ela não tem dor na relação, mas quando ela tentou engravidar ali, não conseguiu, às vezes ela tem uma aderênciazinha na trompa que está impedindo que ela engravide, entendeu? Então, pacientes com infertilidade, ou seja, que passaram mais de um ano tentando engravidar e que não conseguiram, elas realmente precisam investigar endometriose. Tratando, elas podem engravidar depois? Sim, em muitas situações, sim. E nem toda paciente também que tem endometriose é infértil, né? A gente também tem que chamar atenção nisso. Algumas pacientes têm endometriose e conseguem engravidar com facilidade. Nós Mas tivemos realmente... duas pacientes que estavam em pré-operatórios, a cirurgia e engravidaram. Atrapalha algo na gravidez? Os focos? Não Não. atrapalha na gravidez em si, não. Uhum. O problema é o engravidar, né? A endometriose realmente dificulta o processo de engravidar. Depois que engravidou, existem algumas coisas, assim, alguns trabalhos, mas realmente a gente, na prática, a gente não vê que tem relação com complicação durante a gravidez, não. Certo. Agora, doutoras, caso esse diagnóstico demore, né? Demore aí entre 7, 8 anos ou até mais. O que é que pode acontecer? Quais são as complicações que essa mulher pode ter por esse atraso no diagnóstico? Pois é, a gente estava falando sobre isso, né? A confusão da cólica menstrual retardar nesse diagnóstico. E como eu tinha falado inicialmente, essa endometriose, ela tem graus, né? Da mais superficial até a mais profunda. Então, assim, a gente tem que mapear essa pelve quando a gente suspeita, através dos exames, né? Que a Ana Lídia falou, para saber exatamente quais são os órgãos que foram acometidos, né? E ver o grau de acometimento. Não é só implantar no órgão, às vezes ela pode implantar e ela também crescer para dentro do órgão. Por exemplo, se ela implantar no intestino, ela pode ficar desde a camada mais superficial do intestino ou aprofundar, chegar até no orifício mesmo do órgão e pode até causar obstrução intestinal em casos mais graves, em casos em que realmente não tem um diagnóstico, né? Então, a gente vê os mesmos sintomas, né? Que a Annalise também já falou, e a complicação vai depender desse órgão, né? Que foi acometido. Então, a maioria dos órgãos que são acometidos é a parte do intestino. São as lesões posteriores. E isso é uma coisa bem tempo dependente, né? Assim, a gente vê que quanto mais tempo a paciente fica sem tratamento, sem orientação, aquele processo inflamatório vai acontecendo todo mês, que ela tem aquela menstruação, ocorre o processo inflamatório lá. E ali você pode ter cicatrizes, né, que a gente chama que são as aderências. Então, isso pode dar uma aderência numa trompa e ela não funcionar mais. Ela pode dar uma aderência com o intestino e atrapalhar o trânsito intestinal. Até chegar, como o Gleice falou, em situações bem extremas de obstrução intestinal, ou às vezes até de ureter, né? Ureter que é um caminho fininho que sai do rim para a bexiga, e a gente vê casos de pacientes que às vezes não tem nem sintomas, e quando você vai mapear, você tem uma obstrução, por exemplo, já com comprometimento desse rim.
né? Eu já vi paciente que quase perdeu um rim por causa de uma lesão de endometriose que cresceu ao longo do tempo, sem diagnóstico, e que você pode ter um prejuízo desse rim, né? Desse órgão. Diagnosticada a endometriose, como é que é o tratamento? Todo mundo tem que fazer cirurgia ou não? Não, é como o Gleice falou, né? Tem os vários graus de endometriose. Eu acho que a endometriose é a doença ginecológica que mais a gente deve ter um tratamento diferenciado de acordo com cada caso. O tratamento varia muito, mas nós temos basicamente o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, né? Então, assim, cada caso é um caso, como eu disse. Vai chegar a paciente que vai chegar aqui e ela está querendo tratar da dor, e tem aquela que vai querer estar tratando a infertilidade, que não sente nenhum dor, né? Ou então aquela outra que tem lesões que já estão quase causando uma obstrução, um dano mais sério nesses órgãos. Então, o tratamento depende muito, né, individualmente. Mas, basicamente falando, assim, de uma forma geral, o tratamento clínico, ele se baseia em quê? Ele se baseia em diminuição da inflamação pélvica, né? Então, desde uma alimentação saudável, com alimentos que não causem esse efeito inflamatório, que é muito importante. Às vezes a gente fala isso para a paciente, ela não acredita de como a alimentação é uma ferramenta importante para o controle da dor, por exemplo, da endometriose. Então, a gente sempre fala que o tratamento clínico envolve não só uma medicação que a gente vai passar, mas também essa mudança de hábitos de vida, principalmente em relação à alimentação, atividade física. E a medicação que a gente usa especificamente é, de uma forma geral, inibindo as menstruações. Então, acaba sendo algum tipo de tratamento, geralmente à base de hormônio, ou através de pílulas, né, contraceptivas, anticoncepcionais orais, que aí tem alguns tipos, né, tem os tipos combinados, tem o tipo de progesterona, desde o Mirena, por exemplo, um DIU medicado que a gente usa, que também inibe a menstruação. Então, o tratamento clínico se baseia basicamente em bloquear a menstruação da paciente, associando a parte de nutrição, né, a dieta anti-inflamatória, e com apoio muito grande também da parte tanto da fisioterapia pélvica, que é uma grande aliada também que a gente tem a fisioterapeuta pélvica no controle dessa dor da região pélvica, e às vezes também até o controle emocional dessa paciente, né? Então, muitas vezes ela é uma paciente que já tem muitas frustrações, tem muitos conflitos, né, emocionais, como raiva, né, assim, porque não consegue ter um filho, então, porque já acabou um casamento, porque não consegue ter relações, angústias, né, medo. Então, tudo isso também faz com que a gente tenha essa necessidade de dar esse apoio psicológico também para essa paciente. Então, o tratamento clínico se baseia basicamente nesse controle, né, de dor e na questão da infertilidade. A gente tem muito também que ter o apoio do pessoal das infertileutas, ou seja, de pessoas que trabalham com infertilidade, fazendo fertilização in vitro, inseminação. Então, também é um grande aliado para a gente, dependendo da queixa da paciente. Isso é de uma forma de tratamento clínico, né, que a gente está falando. Deixa eu só fazer uma observação aqui para quem está aqui acompanhando. Quem tiver pergunta, é porque eu estou falando, eu estou prestando atenção na médica, eu não estou olhando se está vindo pergunta aqui. Manda nessa interrogaçãozinha que aí no final a gente para responder as perguntas de todo mundo, para não quebrar o raciocínio de vocês. Então, agora sim, como é que é o tratamento cirúrgico? Isso, então o outro tratamento é o cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico é indicado quando você tem falha do tratamento clínico. Ou seja, a paciente fez tudo o que a gente orientou e continua com dor. Ou então, ela tem uma lesão que tem muito risco de uma obstrução intestinal, ou então de um comprometimento do rim, entendeu? Então, esses casos também acabam levando a gente para a opção de tratamento cirúrgico. E outra situação também, que é muito comum a gente indicar a cirurgia, é quando a paciente às vezes tem infertilidade, tem uma aderência lá que está atrapalhando. Então, muitas vezes ela precisa ir para a cirurgia porque também você não vai passar um anticoncepcional para a paciente que está querendo engravidar, né? Então, você é controverso, você acaba ficando com um pouco de limitação nesses casos. E o tratamento cirúrgico hoje, quando a gente indica, é para você fazer a cirurgia completa, ou seja, retirar todos os focos de endometriose que existem. Então, faz um tempo que se fazia antes, você levava para a cirurgia para olhar onde tem endometriose. Hoje a gente não faz mais isso, a gente faz um mapeamento através de uma ressonância, através da outra que eu falei, e entra na cirurgia já sabendo onde é que tem os focos, a gente fala isso que é mapeamento, né? Você vai mapear a doença e você já vai entrar
com os instrumentais, com os profissionais que você vai precisar abordar, por exemplo, o intestino. Então, a ginecologista, quando entra numa cirurgia que tem envolvimento intestinal, entra junto com o proctologista, então com o urologista, dependendo da região que tem acometimento da endometriose. Porque se é para fazer a cirurgia, a gente entra para retirar todos os focos, tentar fazer aquela limpeza e melhorar aquele ambiente inflamatório da pelve da paciente. Se for na bexiga, entra o urologista também. Eu tinha visto a doutora Andresa aqui, não sei se ela está aqui ainda. O urologista também participa, e de acordo com aonde essa endometriose estiver, aí vocês fazem essa cirurgia em conjunto. Isso. Uma dúvida que é muito comum. A mulher que tem endometriose grave, ela precisa retirar o útero, os ovários? Não, isso é um erro muito grande, né, Gleice? A gente até brinca, assim, que a gente pega muita paciente, infelizmente, né? Chega, já fez uma esterectomia, porque se acredita, né, que você tratar a endometriose é tirar o útero, os ovários. Então, você acaba tendo pacientes até mutiladas, né? Algumas pacientes até que ainda gostariam de ter filhos e acabam retirando o útero. E a gente sabe que a doença não está no útero, então não tem razão você tirar o útero por causa da endometriose. Né? Justamente a endometriose é a doença que está fora do útero, né? Que acomete às vezes ovário, trompa, intestino, bexiga. Então você não tem motivo. Claro, existem situações que realmente há indicação, né? Mas só pela endometriose em si, fazer uma esterectomia geralmente não é um tratamento adequado. E nem também retirar os ovários, né? Porque pensa que tirando os ovários vai tirar a fonte, né? Que são os hormônios, a fonte que alimenta a endometriose, mas aí iria provocar uma menopausa, né? Nessa paciente precocemente. E a gente sabe que a gente tem outros tratamentos, esse tratamento cirúrgico é só retirada dos focos, né? Não precisa retirar útero nem ovário. Como é que é essa cirurgia? Né? Eu já estou pensando, se a pessoa tiver endometriose, tiver focos no intestino, se tiver muitos no útero, como é que é essa cirurgia? Ela é muito agressiva? Precisa abrir? Como é que ela é realizada? A cirurgia a gente faz ela que a gente chama minimamente invasiva, né? Que é por videolaparoscopia, né? Então é por aqueles tubinhos, aqueles canos que coloca no umbigo, mais 3 furinhos no pé da barriga, onde vai realizar a cirurgia. Né? E a gente vai retirando os focos, dependendo de onde estiver localizado, junto com a equipe multidisciplinar, né? Então, dependendo, como a gente falou, de como está agravado aquele órgão, então vai ter as consequências daquilo. Por exemplo, se tiver no intestino, que precisa tirar aquele segmento do intestino, aí às vezes a paciente precisa ficar com aquela bolsinha de colostomia, às vezes não precisa, às vezes ela é mais superficial. A gente tira aquele segmento do intestino, porém faz a anastomose, né, que é unir um lado do outro, porém não precisa de bolsa. Né, Analícia? Quando vai para a bexiga, se precisa retirar um pedaço da bexiga, retira um pedacinho e faz a anastomose ali mesmo. A gente diz assim que a cirurgia é para fazer tipo uma limpeza, né, daqueles focos que já ficaram ali, que já ficaram tipo uma cicatriz, que aí realmente a medicação ela não destrói. Infelizmente a medicação não resolve o foco, a cicatriz, a aderência que está ali, né, a lesão. Então a cirurgia acaba sendo a única forma de você retirar esses focos. E aí é como o Gleice falou, assim, vai desde as formas mais superficiais, que você faz tipo um raspado, né, naquela parede do intestino, por exemplo, até lesões que são mais profundas, você precisa tirar um pedaço do intestino e fazer a reanastomose, que a gente chama, né? E algumas vezes é necessário até realmente a colostomia, que é uma coisa que muitas pessoas, assim, morrem de medo, mas é só a colostomia, né? É uma forma de você deixar o tempo de cicatrizar lá embaixo do intestino, para depois você reconstruir o trânsito intestinal. Então, é mais ou menos isso. É provisório, em torno de 60 dias, aí depois refaz o trânsito novamente. Tudo isso para evitar infecções, complicações. Isso, e é engraçado que você perguntou assim, como é feita a abre, né, a barriga. As pacientes, elas até têm dificuldade
entender que a cirurgia é melhor feita por videolaparoscopia. Porque a gente vê melhor, a gente vê um campo melhor. Porque uma coisa é você abrir uma cicatriz ali e ter a visão só limitada àquela cicatriz, aquele corte. E outra é você fazer um cortezinho pequeno e entrar com a câmera. E você vê ali Amplia tudo muito, que né, você quer. também deve. Exatamente. Então, a cirurgia de endometriose, ela é muito mais fácil, assim, ela só é viável que seja feita realmente por videolaparoscopia. Ou então você tem que abrir a barriga, assim, de cima a baixo para conseguir um campo. E talvez nem tenha o campo. Porque, para você ter uma ideia, durante uma videolaparoscopia, a gente tem visão até do diafragma, que é o músculo da respiração, que é um local também que às vezes tem lesões. Né? Eu até esqueci de falar sobre sintomas, porque é menos frequente, mas tem paciente que sente dor no ombro, porque ela tem lesão lá no músculo do diafragma, quando está menstruada, por exemplo. Então, realmente, a visão da videolaparoscopia é bem mais ampla. E chamando a atenção também que a óptica, né, ela vê várias vezes mais do que o nosso olho, né, humano. Então, se Isso. você abrir a barriga, você não vai ter a visão que essa câmera tem, que aumenta muitas vezes, e você tem a capacidade de discernir bem direitinho as bordas da lesão, fazer uma cirurgia completa. Isso. E hoje, assim, tem se falado muito sobre cirurgia robótica, né? E para endometriose tem se usado muito, porque a visão ainda é melhor, né? É tridimensional a visão pela videolaparoscopia com o auxílio do robô, né? Da cirurgia robótica. Já Então, tem é aqui em por aí. Natal? Ainda Não, não. infelizmente ainda não. Em breve, em breve. Esperamos que sim. Agora uma dúvida. Essa paciente que fez a cirurgia, retirou todos os focos. Esses focos, eles podem voltar depois? Sim, é o que eu brinco muito com as pacientes. Eu digo, olha, você vai ter que ser nossas melhores amigas, porque você nunca mais vai nos deixar, não é? E eu brinco muito quando digo, olha, eu não posso cuidar de você sozinha, né? Como É ginecologista. verdade. Eu não vou passar um remédio, ou então vou lhe operar e tchau, nunca mais você vai voltar. De jeito nenhum. Uma vez eu escutei um professor falar que era assim, é como um dente cariado, né? Você não escovou os dentes, está com o dente cariado. Você tirou o dente cariado, mas o foco continua lá, então pode cariar outros dentes, né? Então você tem que mudar seu estilo de vida, né? A cirurgia, a gente consegue fazer essa limpeza, tirar focos, mas para evitar novos focos, você tem que mudar realmente a alimentação, hábitos de vida mais saudáveis, controle da menstruação, bloqueio de menstruação, até querer engravidar, por exemplo. Então, depende de tudo De isso. todos esses fatores. Então, é uma paciente que sempre vai voltar. Inicialmente, com 6 meses, a gente faz outro mapeamento dessa pelve. E estando tudo bem, tudo estável, a gente passa para 1 ano. Se essa paciente não quer engravidar, a gente mantém a medicação, bloqueando a menstruação. Bloqueando a menstruação, não volta. Não. Desde que ela tenha feito a retirada dos focos, sim. O que a gente vê na prática é que muitas pacientes são reoperadas, muitas vezes, justamente por essas cirurgias incompletas, né, que se faz. Por exemplo, a paciente tem um cisto no ovário, né, de endometriose, e tem também uma lesão lá no intestino. Aí, se o ginecologista entra e retira só o cisto do ovário e deixa a lesão no intestino, você tem mais risco realmente de ter outras complicações e precisar ser reoperada mais vezes, né, vamos dizer assim. Chegou uma pergunta aqui sobre a sedação da cirurgia e o pós-operatório. A anestesia, ela é combinada, né? Tanto é feita a peridural quanto a anestesia geral, para dar um melhor conforto pós-operatório, né? Pela peridural, que ela dura mais tempo. E a anestesia geral devido à videolaparoscopia, né? Que a gente injeta gás no abdômen. Então, a paciente realmente tem que estar relaxada e com anestesia total geral, para ela ter o conforto e a gente poder também fazer a cirurgia. Isso, e com essas duas anestesias, né, além dessa analgesia depois, do controle de dor, como você falou, a gente tem mais controle, tem mais tranquilidade em relação ao tempo cirúrgico, né, Gleice, também? Sim. Porque o anestesista consegue segurar bem a paciente relaxada por mais tempo, porque às vezes são cirurgias que demoram mais do que uma cirurgia normal. Quanto tempo dura? Quanto tempo essa paciente fica internada?
pós-operatório depende do grau da cirurgia também, da quantidade de foco? Sim, tanto o tempo cirúrgico quanto a quantidade de dias, né, que ela fica internada. Então, a É, média que a gente faz a cirurgia é em torno de 4 horas de cirurgia, podendo ir para 6, 7, 8 horas. Nunca menos de 4. e o tempo de internação depende muito da lesão intestinal também, porque se precisa, por exemplo, tirar um pedaço do intestino, aí você tem que evoluir a dieta devagarinho. O paciente fica primeiro com dieta, né, zero, depois evolui para uma dieta líquida, depende de como ela vai aceitando, aí vai evoluindo essa dieta. Então, isso aí é o que faz, muitas vezes, é o que determina o tempo de internação dessa paciente. Uhum. E a gente Vamos chama falar. atenção também por esse tempo cirúrgico prolongado, muito anestésicos. A gente, por precaução, às vezes ela sempre termina a cirurgia e passam o tempo na UTI, né? Uhum. Para ser melhor avaliada e tudo, e depois vai para o quarto. Sei. Vamos falar dessa equipe multidisciplinar, como vocês estão falando aí, 6 horas de cirurgia, tem a lesão no intestino, pode ser na bexiga. Então, como é que é feito esse acompanhamento, esse planejamento dessa cirurgia? Como é que vocês montam essa equipe? O ginecologista já tem a sua equipe necessária ou o paciente que tem, por exemplo, o seu coloproctologista, tem o seu urologista e vocês discutem juntos? Como é que funciona essa parte multidisciplinar? A equipe multidisciplinar, ela, assim como nós ginecologistas temos que ter foco na endometriose, tem que ter essa especialização, as outras equipes também têm. Então, assim, a nutricionista é especialista naquela alimentação anti-inflamatória para endometriose, a fisioterapeuta também tem foco nessa endometriose, e o prócto também, e a urologista também, né? O urologista. Então, a gente, quando iniciou, né, nossa equipe, então a gente focou nesses especialistas que têm direcionamento para a endometriose. Então, nós que temos essa equipe, certo? Uhum. E aí, como a Ana Lê já falou sobre o tratamento clínico, né, a gente já inicia essa equipe multidisciplinar desde o momento que ela vai na primeira vez para a gente na consulta, né, que você mapeia, que você dá esse diagnóstico e já começa pela nutrição, né? Já encaminha para nutricionista. Mesmo antes de você decidir operar ou passar medicação, você já manda para nutricionista, porque às vezes já vai melhorando. Já manda para fisioterapia pélvica. Então, ela já vai para essa cirurgia, se for o caso, né, de cirurgia, ela já vai bem melhor da dor, né? Uhum. E aí, se for um tratamento cirúrgico, vai a equipe médica mesmo, que tem esse foco de endometriose, que são os proctologistas, urologistas e os ginecologistas. Sei. Vamos passar para as perguntas aqui? Tem algumas. Usar o remédio para bloquear a menstruação previne o surgimento da endometriose? É assim, quem tem a tendência a ter endometriose, né, você acaba realmente prevenindo, porque você não tem aquele refluxo menstrual todo mês, né, e causando novos focos de endometriose. Só para finalizar um pouquinho essa questão da equipe multidisciplinar, como o Luiz falou, eu brinco assim que quando a gente tem essa equipe, junto também com a psicóloga, que vai entender melhor essa paciente, né, que vai... Alguns pacientes não sabem, se querem engravidar, se elas estão com medo, alguns já têm a frustração de não ter. Então, assim, às vezes ela ajuda a gente a saber o momento certo, se essa paciente está realmente preparada psicologicamente para passar por uma cirurgia, que pode ter também suas complicações. Então, assim, a gente acaba, quando a gente trabalha em equipe, a gente acaba diminuindo o nosso trabalho, né? Porque a gente, cada um vai focar na sua parte, na nutrição, na psicologia, na fisioterapia, e a gente acaba tendo melhores resultados, né? Quando a gente tem essa equipe trabalhando junto. Então, a gente vai ter uma paciente mais tranquila em relação ao resultado cirúrgico, em relação ao tratamento clínico. A gente vai ter uma paciente com menos dor, porque ela vai passar pela fisioterapia, né? E vai ter uma alimentação melhor em relação à dieta anti-inflamatória. Então, a gente acaba dividindo um pouco esse nosso trabalho, né? Para o bem-estar da paciente, para melhorar a qualidade de vida dela. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante nesse sentido. Na Endogin, vocês têm essa equipe completa? Isso, nós temos.
Temos nossos parceiros. É, foi muito bom essa troca, né, de informação. Endometriose é genética? Uma mãe que tem endometriose, a filha pode ter, tem mais chances de ter? Sim. Pois é, a gente vê, né, Gleice? Vê muito isso. Assim, quando, às vezes, muitas vezes a menina vem com as queixas, aí eu digo assim, sua mãe teve dificuldade em engravidar? Tem quantos filhos? Ela disse, só teve eu, porque demorou muito, ela sentia muita cólica, já fez até esterectomia na época. Então a gente vê muito, e eu até pesquisei, eu achei interessante esse dado, que mulheres com irmã ou mãe com endometriose têm 8 vezes mais risco de desenvolver a endometriose. Porque parece que tem algumas coisas aí imunológicas, talvez, que favorecem. Então tem uma relação sim. Porque hoje em dia a gente ainda não sabe exatamente por que você tem endometriose e eu não tenho. Se eu também menstruo, também tenho refluxo de sangue para minha pelve, eu não tenho, mas você tem. Então não é só essa teoria, né? O Existem fluxo casos menstrual outros. tem alguma relação? As mulheres que têm um fluxo menstrual muito grande têm relação com endometriose? Mais uma dúvida. Pode ter, assim, eu até digo que a mulher, quanto mais vezes ela menstrua durante a vida, ela tem mais risco, né, de ter endometriose. Antigamente a mulher tinha, sei lá, 10 filhos, passava 10 anos da vida reprodutiva dela sem menstruar. Hoje a mulher tem muitos fluxos menstruais, né, porque ela quase, às vezes, não tem nem filho durante a vida toda. E aí, assim, claro, como o Gleice falou, né, às vezes a teoria de que o refluxo da menstruação pelas trompas é uma das teorias, mas muitas pessoas não sabem, por exemplo, que algumas desenvolvem e outras não. O aumento do fluxo em si, eu não sei, assim, se teria o aumento de fluxo, mas o aumento de número de menstruações ao longo da vida tem relação com a A endometriose. relação é o número de menstruações, e não o Isso. fluxo. O O fluxo fluxo em estaria mais si. relacionado à adenomiose, né, Ana? Isso, Que que é seria outro tipo de tema de endometriose. outra É, live, né? Porque é outro tipo de Olha, pergunta doença aqui da mulher. sobre a esteroscopia, né? Essa foi uma dúvida minha que eu até tirei com a doutora Gleice. Eu pensei que a cirurgia da endometriose era a esteroscopia, mas não é isso? não, E nesse mapeamento, ela pode ser usada? não. Porque a esteroscopia é uma endoscopia do útero. A gente vai entrar no útero e vai ver só o útero por dentro. A gente vai ver o endométrio no local que ele deveria estar, normalmente, né? Mas a endometriose é o quê? É aquele endométrio que devia estar dentro do útero e está fora. Então, pela visão de esteroscopia, a gente não consegue ver onde é que está esse endométrio fora do útero. A gente só consegue ver o endométrio que está dentro do útero. Então, realmente, a esteroscopia não tem relação com o diagnóstico de endometriose. Não Olha, tem. nunca É fui só Nunca fui diagnosticada com endometriose, mas tinha muitas cólicas. Depois da gravidez, passou. Então não era endometriose, né? Não dá para saber, né, Gleice? Pode ser. Porque o que a gente sabe é que durante a gravidez, a endometriose ela fica meio que estável, né? Ela fica ali adormecida durante a gravidez. E, né, Gleice, por causa das alterações hormonais e tudo, que dá tipo uma pausa ali, o ovário fica meio que em repouso. né? Dá uma Até que a pausa mulher para de menstruar também. Será que tem alguma relação com isso? Sim, também. Mas aí depois voltaria do mesmo jeito. Volta. Deixa eu ver se Tendo endometriose, as dores realmente voltam. Depois de um certo tempo, que você volta a ter as menstruações e novamente novos focos, né, novo processo inflamatório, você acaba voltando a ter sintomas. Eu acho que já foi, porque tem uns aqui que a gente já fez. Posso engravidar depois da cirurgia? Vocês já falaram que sim. Endometriose tem cura? Sim, e isso assim, é o objetivo de quando a gente faz a cirurgia é isso, é melhorar a fertilidade da paciente, né? Muitas vezes as pessoas pensam o contrário, que a cirurgia é para, tipo, como já vai pensando que é para tirar útero, ovários, não. Hoje a gente tenta ser o máximo de menos invasivo, conservador, e principalmente em relação ao ovário. Né? Quer dizer assim, que o ovário é o tesouro ali da mulher, onde tem todos os óvulos dela. Então, na cirurgia de endometriose, por exemplo, a gente tenta preservar ao máximo essa parte de ovários para diminuir o risco de diminuir a reserva ovariana, como a gente chama.
toda paciente com endometriose grau 4, se ela fizer a cirurgia e essa endometriose tem também no intestino, ela vai precisar usar a bolsa de colostomia? Vai depender muito, né? Da profundidade dessa lesão, desse nódulo no intestino. Se ele for só superficial, muitas vezes não precisa. Mas se ele atingir várias musculatura, né, vai descendo, né, a lesão. Ela vem de fora para dentro do órgão. Imagina o intestino que implantou ali um foco em cima dele. Inicialmente esse foco fica só por cima. Mas se não tiver tratamento, não fizer nada e ele continuar 8 anos ali, ele vai entrando. Né? Então, vai penetrando nessas camadas. Então, chega um ponto que tem que retirar um segmento, né, do intestino, que aí precisa de fazer a bolsa. E depende até da distância, por exemplo, do ânus, né, da borda anal, que a gente chama. Às vezes, quando a lesão mais alta do intestino, mais longe do orifício anal, às vezes tem menos risco de fazer uma colostomia. Então, como eu disse, assim, a endometriose depende muito de cada caso. Tanto em relação ao tratamento cirúrgico quanto clínico. Cada caso realmente é um caso. Certo. Só mais um. Quanto tempo depois da cirurgia a mulher pode engravidar? É seguro, né, para a mulher engravidar? Assim que ela estiver recuperada, né? Depende também do grau, né, de acometimento, de lesões. No mínimo, a gente espera 40 dias, né? Se ela não tem bolsa de colostomia, por exemplo, foi só a cirurgia mesmo, passou os 40 dias, está tudo bem, a gente já libera. Agora, se teve a bolsa, aí vai ter que esperar ela fazer o trânsito, né? Refazer o trânsito intestinal para a gente depois, pronto, libera. Certo. Ficou mais um. Implanou aí de cabo para endometriose? Sim, também. Eu acabei esquecendo de falar, mas de uma forma geral, eu falei assim, o tratamento clínico, ele envolve a suspensão da menstruação, né? Então, pode ser através de pílulas, pode ser através de implantes, pode ser através do DIU. Então, todas essas formas que você tenta bloquear o período menstrual daquela paciente, você está tratando ela. Certo. Doutoras, para a gente terminar, quais são as principais orientações que vocês deixariam aqui para essa paciente que tem endometriose, para que ela tenha mais qualidade de vida? O que é que seria mais importante? São várias coisinhas, né, importantes, porque o nosso objetivo é realmente o que você falou, é a qualidade de vida, né, que essas pacientes muitas vezes não têm. Então, tudo que a gente já falou aqui dessa equipe multidisciplinar, que é necessária, que nos ajuda, começando pela nutricionista, mesmo que você não precise ficar ali toda semana, mas uma vez ou outra você tem que voltar para ela, porque muitas pensam que essa nutricionista é para fazer uma dieta, por exemplo, para perder peso. Não é uma dieta focada nisso, né? Nessa reeducação alimentar, mudança desse estilo de vida. Então, a alimentação é super importante. Dependendo se ela já melhorou, se já foi tratada pela fisioterapia pélvica, a própria fisioterapeuta, ela diz se precisa voltar ou não. Né? Ela vai dar o tempo de alta desse paciente. A atividade física, como qualquer pessoa, qualquer doença, ainda mais na endometriose, que limita tanto, com tanta dor, com tanta, né, baixa autoestima e tudo, a atividade física é essencial. A parte psicológica, né, Aninha? Ela voltou. Sim. Mas, assim, de uma forma geral, é isso, né? É conscientização sobre a doença, é informação, não se desesperar, muitas vezes elas ficam desesperadas, porque, tem endometriose, eu vou ter filho, não vou. Então, assim, primeiro a informação, é muito importante. Não se desesperar, saber que existe tratamento. Ficou sem áudio, doutora. E existe tratamento, então, assim, é procurar realmente
fazer, de uma forma geral, né, mudança de hábitos de vida, atividade física, controle da doença, e saber que realmente é uma doença que dá para se tratar, que vai fazer controle e ter uma boa qualidade de vida, sim. Uhum. Ó, chegou mais uma pergunta aqui. O que é que poderia ser feito para melhorar a dor nas relações sexuais? A fisioterapia, né, que a Ana já falou. Muito importante isso. Diminuir o ambiente inflamatório. Que pode ser através da medicação e da fisioterapia. Isso. Ótimo. Porque existem os músculos na pelve, né? Que se contraem durante a dor. E quando eles se contraem, ele fica espástico, né? Fica duro, tenso. E isso é que causa a dor na relação. Além de ter o atrito mesmo com a lesão, pode acontecer também. Então, tudo isso a fisioterapia pélvica ajuda. Relaxa esses músculos. E é muito bom esse convênio. Sim, atendemos convênios. Eu vou só falar aqui que eu acho que Jaqueline está assistindo, Cleice, Jaqueline Delgado, lá de Currais Novos. Ah, é? Ela foi uma paciente. Uma Grávida de gêmeos. Sim. Grávida de gêmeos, espontaneamente. E assim, Depois é um grande exemplo. Né? Isso, e é muito gratificante a gente ter esses resultados, né? De tratar de uma doença tão que causa tanto medo, tanta frustração aos pacientes. Quando a gente tem esses resultados, realmente faz com que a gente tenha mais estímulo para estudar, para fazer o que realmente é correto e buscar isso para o paciente. Estimulante, inspirador. Olha, quando eu digo que vai acabar, chega mais perguntas. Só aumenta aqui o númerozinho das perguntas. Não sinto dor, mas estou com sangramento que dura o mês inteiro. Já investiguei de todas as formas. Pode ser endometriose? É difícil a gente dizer assim, mas tudo pode ser endometriose, porque, como a Ana falou, né, tem pacientes até assintomáticos. É verdade. Leva esse questionamento para o médico, né? Diz que assistiu a live do Guia Viver Bem e você quer investigar se é endometriose. Ou então já vai na doutora Gleice ou doutora Ana Lídia, que aí vai ficar mais fácil. 22 anos, a Bruna está dizendo aqui que foi diagnosticada com endometriose profunda. O que é que vocês teriam para falar para ela? Começar a se tratar, né? Não se saber que tem tratamento. Isso. Tem como evitar as complicações a longo prazo, né? Que bom que ela com 22 anos. Isso. Porque o que a gente costuma ver são pacientes já em torno dos seus 35, às vezes 40 anos, que vão dar diagnóstico e já estão com lesões bem mais disseminadas, vamos dizer assim, mais complicações. Isso. Ótimo. Doutora Gleice, doutora Ana Lídia, muito obrigada. Já passamos de 1 hora de live e nem dá para perceber, né? Como foi maravilhoso. Foi mais um bate-papo. Foi ótimo. E um bate-papo com um tema desse, né? Que as pessoas não sabem muito. Né? Eu digo, eu tô me achando assim, nossa, não sabia metade do que vocês falaram aqui sobre endometriose. E eu espero que a gente tenha ajudado muitas mulheres aí a buscarem esse diagnóstico e o tratamento correto. É verdade. Isso é verdade. Isso mesmo. Agora, nós que agradecemos essa oportunidade de divulgar, né, essa doença tão alarmante, né, com tantas mulheres acometidas. É verdade. O mês de março é o mês de conscientização, né? Isso da endometriose, o março amarelo. Isso. Eu acredito que todas que estão aqui também amaram as informações, as orientações, a maneira clara que vocês passaram. E me veio aqui uma dúvida, vocês falando aí, que tem que fazer a cirurgia do intestino, tem que retirar uma parte, né? Se precisar, vai precisar fazer a colostomia. E a mulher que está com medo, não vou então, porque eu não quero passar por isso. O que é que vocês têm para dizer para essas mulheres que fogem do tratamento por medo da cirurgia e de alguma complicação? Eu acho que a gente tem que falar a verdade sobre como é a cirurgia, como vai ser o pós, né? E a gente deve passar também a segurança de que ela vai nos ter ao lado, né, junto com a nossa equipe,
para dar esse apoio, esse suporte que ela tanto precisa realmente nesse pós-operatório, né? Então, eu acho que a gente não tem que minimizar os riscos, esconder, a gente tem que falar realmente a verdade, inclusive das mais complicações possíveis. Mas a gente também tem que se colocar à disposição e dizer que a gente está lá, a gente está junto para, né, lhe acompanhar até você realmente ficar bem desse procedimento e tudo. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Gleice? Nunca a gente vai mentir, sempre a gente vai falar a verdade, dependendo do caso, e dizer que ela não deixe de fazer, que é importante para a saúde dela. Quantas a gente já fez, né? Mostrar a ela que já foram outros pacientes que já tiveram, Eu digo que aqui tem medo, Gleice, é aquela que realmente não tem nem, às vezes, indicação de cirurgia. Porque aqui realmente tem indicação, que tem uma qualidade de vida péssima, que não consegue ter ela não relação. quer nem saber. Não quer Assim, saber, não. ela vai. Ela quer fazer. É.